Boa noite a todos. Segue a meditação no livro de Romanos. Estamos no capítulo 8. Estamos acompanhando aqui a meditação com o livro do irmão Bruce Anstey. Ele comenta sobre Romanos. Hoje o assunto é uma nova lei ou princípio que governa nosso andar. Capítulo 8, de 2 a 4. Vamos dar uma lida nesses versículos primeiro e a gente segue na leitura aqui. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei. Compartilhar a tela, irmão Dal. Opa, é mesmo. Isso aí. Obrigado, Danilo. Estava olhando aqui, fui receber os irmãos, aí vi também. Muito obrigado, viu? Pronto. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Enquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Voltando lá no texto, uma nova lei e princípio que governa nosso andar. A segunda coisa que marca o cristianismo normal é que os crentes têm em si uma nova lei, princípio, pela habitação do Espírito, que capacita suas vidas e lhes permite que vivam acima das propensões da carne. Paulo diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Os versículos de 2 a 4 resumem o que Paulo ensinou nos capítulos 5, 12 a 7. É isso mesmo? Estou lendo errado. Só mais um momento aqui. 12 e 7 e 25. Capítulo 5 e o capítulo 7, né? Ou seja, libertação do poder do pecado. Por isso, no versículo 1, temos aceitação, e no versículo 2, libertação. O fato de que a aceitação é mencionada antes mostra que, primeiro, precisamos conhecer nossa posição diante de Deus, em Cristo, no momento em que o Espírito Santo é recebido. Efésios 1, versículo 13. Antes que possamos ter o poder prático de libertação em nossas vidas pelo Espírito. É importante entender que a nova vida é dependente e precisa do poder do Espírito Santo para ser vivida de acordo com a vontade de Deus. Tendo recebido o Espírito, há agora um novo poder controlador no cristão, que é maior que aquele na natureza pecaminosa. Ele transcende a influência maligna da carne e capacita o crente a viver uma vida santa que a nova vida deseja. A lei científica da gravidade ilustra isso. Como sabemos, todo objeto está sendo puxado para baixo em direção ao centro da Terra pela força invisível da gravidade. É universal isso. Isso acontece em toda a Terra. Se pegássemos um objeto sólido em nossas mãos, um livro, para nossa ilustração, e o segurássemos
a certa altura do chão e então o soltássemos, o livro cairia no chão. Independentemente de quantas vezes fizéssemos isso, ele sempre cairia no chão. Isto é como a nossa natureza pecaminosa. Ela quer ir a uma direção moral e espiritualmente para baixo, em direção ao pecado. Esse princípio do mal em nós é chamado de lei do pecado e da morte. É um princípio universal presente em todo ser humano e seu fim é sempre a morte. Levando nossa ilustração um pouco mais adiante, suponhamos que quiséssemos mudar as coisas para que, quando soltássemos o livro, ele não caísse no chão pela força da gravidade. Então, para conseguir isso, prendemos ao livro alguns balões cheios de gás hélio, que é mais leve que o ar. E, se tivéssemos balões o suficiente, de modo que a força de aceleração deles fosse maior do que o peso do livro, quando o soltássemos, não cairia, mas subiria no ar. Nós todos entendemos o porquê. O princípio da gravidade não foi afastado ou desativado, mas um princípio mais poderoso e predominante foi aplicado sobre o livro. Isso ilustra o que Deus fez com o crente ao dar-lhe o Espírito Santo. Como sabemos, nossa natureza caída não foi levada quando fomos salvos. Não estaremos livres deste inimigo até que o Senhor venha. Deus achou por bem deixar-nos aqui neste mundo com a natureza caída ainda em nós. E o estado de nossos corações é constantemente testado por ela. Mas ele fez provisão total para que vivamos acima do poder dessa coisa má, por meio de outra lei trabalhando em nós, que Paulo chama a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Jorge, quer continuar? Pode ser? Não sei se algum irmão também quer fazer algum comentário. Sim, irmão, posso continuar, sim. Vou dar continuidade aqui. Se os irmãos quiserem falar alguma coisa, podem interromper. Os versículos 3 e 4 indicam que, ao assegurar um meio para o crente viver uma vida santa, livre do pecado, livre do poder do pecado, Deus não intentou fazê-lo por meio da reabilitação da carne. Este não é o caminho de santidade de Deus. O cristianismo não é um melhoramento da carne. Desde a queda do homem até a cruz de Cristo, Deus manteve o homem na carne em provação. Isso foi por cerca de 4.000 anos, ou 40 séculos. 40 nas Escrituras significa provação. Durante esse período, a carne foi testada no homem em todos os sentidos e provou ser inútil. A provação chegou ao fim na cruz, onde Deus julgou toda a ordem de coisas que é segundo a carne.
capítulo 6, versículo 6. Assim Deus condenou o pecado na carne e deixou-a de lado como inútil. Foi condenada porque, como alguém disse, o que não pode ser consertado deve ser dado fim. Assim Deus não está mais buscando o fruto do homem na carne, e a libertação do poder do pecado certamente não virá da carne, mas por meio do que Deus realizou na graça por Cristo. Não obstante, muitos cristãos pensam erroneamente que quando uma pessoa nasce de novo, Deus realiza um milagre nela, pelo qual sua natureza humana é renovada ou refeita. Eles, erroneamente, chamam de regeneração. Tito 3, versículo 5. Já que a palavra regenerar significa reiniciar algo. Imaginam que o novo nascimento é uma regeneração da velha natureza, infundido nova vida nela. Com base nessa crença equivocada, a maioria dos teólogos reformados e muitos pregadores evangélicos ensinam que os cristãos não têm duas naturezas, mas sim que têm uma natureza regenerada. No entanto, isso faz com que a regeneração e o novo nascimento sejam nada mais do que uma reabilitação da carne. A verdade é que a carne não pode ser melhorada. As Escrituras dizem que, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o poder, nem em verdade pode ser. Está em Romanos, capítulo 8, versículo 7. O Senhor ensinou isso a Nicodemos. Ele disse: o que é nascido da carne é carne. João, capítulo 3, versículo 6. Isto é, o que quer que os homens possam fazer para melhorar o homem na carne, seja para incutir influência da cultura, educação, religião, ou privar de comida, ou açoitar, etc. O resultado final é que ainda nada mais é do que carne pecaminosa. Portanto, a única coisa a fazer com a carne é condená-la e colocá-la de lado. E é exatamente isso que Deus fez. O ponto, nos versículos 3 e 4, é que a graça teve êxito em fazer o que era impossível à lei mosaica. Isto é, dá ao homem, o crente, o poder de andar em santidade. Paulo diz que a lei estava enferma pela carne. Isso não quer dizer que há algo errado com a lei, mas que ela não poderia produzir nada de bom a partir da carne, porque o material, a natureza pecaminosa, era completamente má. Note que diz que Deus condenou o pecado na carne. Ele não condenou a lei. Não há nada de errado com a lei. O problema é com a carne. O versículo 4 mostra que, por meio do que Deus realizou em graça, o crente é agora capaz de cumprir os justos requisitos da lei. Jonathan Dart. Sem estar formalmente sob a lei. Tradução de Kelly. Isso significa que o cristão faz as coisas justas descritas na lei,
não porque tenha algum compromisso legal com a lei, mas porque, em sua ocupação normal com Cristo, o Espírito de Deus produz santidade nele. Antes de passar para outro ponto, as irmãs, teve alguma dúvida em algo aí? Algum irmão? Quer que volte algum ponto aí do texto? Se houver também comentário. Mas se estiver tudo tranquilo, a gente passa para o próximo. Os irmãos devem lembrar que esse estudo, várias vezes para trás, vários estudos atrás, teve um momento que a gente meditou acerca, o irmão Bruciansten trouxe de duas cabeças federais, lá no capítulo 5 e 6, entrando já, e falando de Cristo e de Adão, e tudo aquilo lá foi o que o apóstolo Paulo estava iniciando, começando esse assunto, para chegar a esse ponto do versículo 2 do capítulo 8 de Romanos. Se o irmão puder colocar o versículo 2 desse capítulo 8 de Romanos. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, nós poderíamos colocar a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte em Adão. Porque em Adão, o primeiro homem, nós estávamos debaixo da lei do pecado e da morte. Mas agora, em Cristo Jesus, nós estamos sob a lei do Espírito de vida. E isso é maravilhoso, porque agora estamos aprendendo a doutrina da libertação do poder do pecado na prática. Como viver essa doutrina da libertação do pecado? Essa doutrina ela foi exposta no capítulo 6, ela, podemos colocar entre aspas, foi testada no capítulo 7, na força do homem, do eu, e foi visto que não dá, não, é impossível eu viver, mas agora, fora do eu, no Espírito Santo, nós podemos viver de fato essa doutrina da libertação do poder do pecado, podemos viver segundo
a vontade de Deus. Isso é muito maravilhoso saber que Deus não nos deixou aqui neste mundo com uma velha natureza, fadados a andar segundo ela, mas nos deixou uma provisão para que nós não andássemos segundo essa velha natureza. O que Deus quer é que nós lancemos fora, deixemos de lado. Tem uma passagem, não me falha a memória, é Gálatas 4, se irmãos puderem ajudar, que fala acerca de Agar, lança fora a escrava e seu filho. Irmãos, lembram? Gálatas 4, versículos 28 ao 31. A gente sabe que Ismael foi um filho que Abraão teve com a serva Agar, fruto da vontade da carne. Deus tinha prometido um filho, ou seja, era o filho da promessa, Abraão e Sara. Eles estavam ficando velhos e o filho não vinha. E como que o irmão certa vez disse, como que Sara dissesse a Abraão: Deus nos prometeu um filho e ele não pode. Vamos ajudar a Deus. Toma Agar. E Abraão tem um filho com Agar, Ismael, mas esse filho não é o filho da promessa. Esse filho é um filho da vontade da carne. E aqui em Gálatas nos é dito: mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era gerado segundo o Espírito, assim é também agora. Então, essa velha natureza, ela quer ter lugar, ela quer ter todo lugar na nossa vida, como filho da carne. E aí, mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Então aqui ilustra muito bem, claro, fazendo uma conexão com Romanos 8, que nós devemos viver agora com a nossa nova, segundo a nossa nova filiação, ou a filiação que temos agora, que é uma filiação divina. Somos agora livres para viver segundo a vontade de Deus, não livres para fazer nossa própria vontade. Mas e a carne? Lança fora, lança fora.
Vamos para o próximo tema. Uma nova esfera de vida em que vivemos para Deus, capítulo 8, versículos de 5 a 7. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Uma nova esfera de vida em que vivemos para Deus. A terceira coisa que Paulo menciona, que marca o cristianismo normal, é que os crentes têm uma nova esfera de vida para viver, onde o Espírito de Deus ministra as coisas de Cristo para as suas almas. Eis que habitam em comunhão com Deus. João, capítulo 16, versículos de 13 a 15. Vamos dar uma olhada lá. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Nós somos realmente gratos que Deus proveu tal elemento para nele vivermos, no qual nossa nova natureza está perfeitamente adequada. Se ele não tivesse feito isso, seríamos como peixe fora d'água. Versículo 5. Paulo menciona duas classes de homens, os que são segundo ou conforme a carne, e os que são segundo ou conforme o Espírito. Isso, é claro, seriam incrédulos e crentes. Essas duas classes de pessoas vivem em duas esferas diferentes de vida, onde buscam dois objetivos de interesses diferentes. Paulo define esses diferentes interesses como as coisas da carne e as coisas do espírito. F.B. Rowe disse: Paulo está falando abstratamente. Ele está vendo toda a posição de acordo com a natureza interior das coisas, e não de indivíduos em particular, ou suas várias experiências.
As coisas da carne seriam coisas e atividades terrenas, naturais e mundanas, que o homem, segundo a carne, procura. Elas nem precisam ser enumeradas aqui. Como mencionado em nossos comentários no capítulo 6, as coisas do Espírito são coisas espirituais que têm a ver com os interesses de Cristo. São coisas como ler as Escrituras, orar, participar de reuniões cristãs para adoração e ministério, cantar hinos e cânticos espirituais, ler literatura cristã, ouvir ministério cristão gravado, ensinar a verdade, compartilhar o evangelho, meditar nas coisas espirituais ao ocupar-nos de nossas responsabilidades diárias, servindo ao Senhor com boas obras, visitando e etc. Jorge, quer continuar aqui? Algum comentário também? Sim. Fica à vontade. Então, eu vou continuar, irmãos. O corvo e a pomba, que foram soltos da arca de Noé, ilustram o apetite das duas naturezas em um crente. Gênesis 8, versículos de 6 a 12. O corvo, quando solto, não retornou à arca, mas se banqueteava com a carniça. Da mesma forma, a carne encontra seus objetivos de interesse no mundo, que Deus julgou na cruz, e está bem à vontade nele. A pomba, quando solta, retornou à arca, pois não tinha apetite por aquelas coisas. Da mesma forma, a nova natureza, que encontra seu interesse em coisas divinas, não tem apetite pela morte moral e espiritual que marca as coisas deste mundo. Versículos 6 e 7, Paulo, então, nos mostra para aonde leva a ocupação com as coisas em cada uma dessas esferas. Uma
é para a morte, e a outra é para a vida e paz. É desnecessário dizer que esses são finais muito diferentes. Paulo então explica por que o homem na carne nunca andará em santidade. Ele diz: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. A carne odeia a Deus e é incapaz de estar sujeita à lei de Deus, mesmo que isso seja necessário. Assim, nunca viverá segundo o Espírito. É isso aí. Podemos dizer, né? Graças a Deus, podemos agradecer a Deus que nós temos, aquele que é crente verdadeiro, tem vida e paz, né? Uma boa meditação. Heber, pode ficar à vontade, viu? Quer perguntar aqui. Um ponto muito importante que foi mencionado no outro contexto, que foi lido antes, quando iniciou outro contexto, no primeiro parágrafo, o irmão tinha colocado assim, ó, o fato de que a aceitação é mencionada antes mostra que primeiro precisamos estar descansando na obra consumada de Cristo e conhecer nossa posição diante de Deus em Cristo no momento que o Espírito Santo é recebido. Efésios 1:13. Isso é no outro contexto, irmão, que a gente leu antes. E antes que possamos ter o poder prático de libertação em nossas vidas pelo Espírito Santo. Deixa o irmão achar ali, no primeiro parágrafo ali, no final. Aí o fato ali de que a aceitação é o trabalho. Aí, bem no meio da tela ali, mano. Isso.
Olha só, o fato de que a aceitação é mencionada antes mostra que primeiro precisamos conhecer nossa posição diante de Deus em Cristo, no momento em que o Espírito Santo é recebido, Efésios 1:13, antes que possamos ter o poder prático de libertação em nossas vidas pelo Espírito. Então, conhecer a, a posição diante de Deus em Cristo, ou seja, a nossa aceitação, é fundamental para que a gente possa ter o poder prático da libertação em nossas vidas pelo Espírito Santo. Antes, quando estávamos nas denominações, a gente não tinha, pelo menos aonde eu passei, não tinha esse conhecimento dessa posição. É um pouco conhecimento da salvação, né, da certeza da salvação, né, que, que vem dessa aceitação, né, e que resulta nessa posição que temos diante de Deus em Cristo. Então não tinha isso, vivia com medo. Mas isso é fundamental para que a gente possa ter o poder prático de libertação em nossas vidas pelo Espírito Santo. Então hoje, irmãos, estando reunidos ao nome do Senhor, a gente tem o privilégio de poder estar conhecendo até de forma prática o poder prático da libertação, né, em nossas vidas, né? É um privilégio que nós temos estar onde o Senhor está, nesse lugar, nesse divino terreno de reunião. Isso é algo que não merecemos, não temos mérito algum, mas o Senhor nos chamou e nos direcionou até Ele. Então isso é algo muito importante que o irmão menciona. O próximo tópico aqui, né? Um novo estado em que Cristo é formado em nós. Capítulo 8, agora os versículos de 8 a 10. Vamos lá? Romanos 8, de 8 a 10. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Esse é o novo estado em que Cristo é formado em nós.
Paulo também... Deixa eu dar uma olhadinha aqui primeiro. A distância. Pronto. É para dividir com você, viu, George? Ah, tá bom. Pronto. Vamos lá. Paulo também fala de dois estados diferentes em que os homens estão, enquanto vivem e se movem nessas esferas. O primeiro estado ele denomina como na carne. Ele diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne. Ao afirmar isso, ele deixa claro que, enquanto homens são salvos do mundo, os eles, né, está escrito aqui, estão na carne. Os eles estão na carne. Os crentes, vós, aparece aqui, não estão. Tenhamos em mente que ele está falando do que é característico de incrédulos e crentes. Ele não está levando em consideração que os crentes podem, às vezes, viver em um estado que é anormal ao cristianismo. Às vezes, os cristãos podem agir na carne, de uma forma carnal. Mas o que é característico deles é que não estão na carne. Assim, os cristãos têm a carne neles, mas eles não estão na carne. Isso pode soar confuso, mas essas são duas coisas diferentes. Uma está se referindo à natureza pecaminosa que reside no crente, e será o caso até que o Senhor venha ou até que o crente morra. E a outra está falando de um estado ou condição carnal, a qual Paulo diz enfaticamente que o crente não vive caracteristicamente. Continuando para completar seu pensamento, Paulo diz que os crentes estão no Espírito, que é o outro estado contrastante. Ele qualifica isto acrescentando: se é que o Espírito de Deus habita em vós. Simplesmente porque não é possível viver no Espírito se a pessoa não tem o Espírito habitando nela. Assim, Paulo mostra que existe algo como o Espírito estando no crente, assim como o crente estando no Espírito. Mais uma vez, estas são duas coisas diferentes. O Espírito habitando no cristão é algo posicional ligado à nossa nova posição diante de Deus em Cristo. Todos os cristãos têm essa habitação. Em relação a isto, Paulo diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso não significa que, se uma pessoa não tem o Espírito Santo, ela está perdida. Ele está simplesmente afirmando que, sem o Espírito habitando, o Filho de Deus não está na posição cristã plena, da qual Paulo está dando um esboço, um resumo,
neste capítulo. O homem que lutava no capítulo 7 seria um exemplo de alguém nesse estado anormal. Ele é nascido de Deus e, portanto, não está perdido. Mas ele não tem o Espírito e, portanto, não está na posição cristã plena. Note que Paulo não diz, ele não pertence a Cristo, como algumas traduções afirmam erroneamente, pois todas as almas salvas e perdidas pertencem a Cristo, porque ele as comprou na cruz. Mateus capítulo 13, versículo 44. O campo. E também Hebreus capítulo 2, versículo 9. Por todos. Esse não é o ponto que Paulo está tocando aqui. Ele está dizendo que tal pessoa, com quem Deus começou a obra do novo nascimento, não é de Cristo na nova ordem da criação, até que receba o Espírito Santo. Gálatas capítulo 3, versículo 29, Hebreus capítulo 2, versículo 11. Jorge? Sim, vamos continuar. No espírito, refere-se a um novo estado ou condição espiritual que existe nos cristãos, na qual o espírito forma neles as características morais de Cristo. Para denotar isso, Paulo usa a expressão o Espírito de Cristo, quando se refere a essa obra especial do Espírito. Assim, sendo possuídos pelo Espírito de Cristo, os cristãos se tornam em seu andar e seus caminhos como Cristo. O poder formador do Espírito opera em nós quando nossos corações estão absolvidos com Cristo e suas coisas. Temos isso em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Mas Paulo não está falando aqui de como isso é realizado. Ele está simplesmente afirmando que essa obra do Espírito nos crentes é uma característica do cristianismo normal. Versículo 10. Então, resultante desta obra, Paulo diz: E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Aqui ele usa a palavra se, de forma que é lá no comecinho. E se Cristo está em vós. Ele usa essa palavra se de forma diferente da que usou no espírito anterior. No versículo 9, é um se de condição. Aqui é um se de argumento. Se, usando condicionalmente, tem a ver com a questão de saber se algo é assim ou não. Ao passo que, quando se é usado na construção de um argumento, ele poderia ser substituído por desde que. O ponto de Paulo aqui é que, desde que o Espírito de Cristo tem sua legítima
influência no crente e o caráter de Cristo é formado nele pelo Espírito, ele não é mais governado por seus apetites carnais e concupiscência. O corpo do crente é considerado morto quando o Espírito lhe ministra o que é realmente vida, energizando-o para viver em justiça prática. Ele nos faz viver no bem da vida ressurreta, em comunhão com Deus. E nessa função, ele é chamado de o Espírito vive. Lembro-nos de que Paulo está falando do que caracteriza o estado cristão normal, e não do que certos crentes podem experimentar em suas vidas quando o seu estado deixa a desejar. Eu sempre penso aqui nessa questão da coisa que é característica de um incrédulo, que o irmão fala aqui, e o que é característico de um crente, que deve ser característico de um crente, né? Como Paulo está falando aqui. Ele não está falando de uma situação em que o crente pode acabar cometendo uma falha, né? Um pecado. Mas ele está falando de algo que é característico de um cristão, ou seja, isso pertence ao cristão, ele é assim. Eu lembro que aqui Apocalipse 22, vou compartilhar aqui, se os irmãos puderem, quiserem também ver essa questão, me corrija. Aqui em Apocalipse 22, 11, aqui diz assim: quem é injusto, faça a injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça a justiça ainda. E quem é santo, seja santificado. Isso aqui é o fim, né? Aquele que ficou nesse estado, como injusto, vai continuar fazendo injustiça. Isso aqui é algo característico do incrédulo. E aquele que foi salvo, que foi justificado, quem é justo, faça a justiça ainda. Então, isso aqui vai ser o caráter de cada um. No fim, um incrédulo e um salvo por Cristo. Eu sempre lembro desse versículo em Apocalipse também, quando se fala de algo característico, algo que pertence à pessoa, ainda em que momento ela, vamos dizer assim, falando de um cristão, ela possa dar um deslize, né? Mas isso não é característico dela pecar.
Então, nós podemos ver a regra de vida para o cristão, no capítulo 6 de Romanos. Poderíamos viver segundo o pecado? Não, mortos para o pecado. Capítulo 7, poderíamos viver segundo o eu? Não, miseráveis segundo o eu. Capítulo 8, podemos viver segundo a carne? Não. Posicionalmente falando, não estamos na carne, ainda que a carne, velha natureza, esteja em nós. Mas qual é a nova regra de vida para o crente? No Espírito. Energizado pelo Espírito, o Espírito Santo é o poder, e a nova natureza, a capacidade. Nova natureza só pode ser habilitada pelo poder, que é o Espírito Santo. E assim podemos viver segundo a vontade de Deus. São 9h29. Eu acredito que a gente pode encerrar nesses assuntos aqui, né? Mais algum comentário de algum dos irmãos? Havendo alguma dúvida também das irmãs aí, ou de algum outro irmão? A gente pode usar um tempinho aqui. Vou estar tirando aqui a gravação.